No primeiro encontro do 9º módulo, falei em outras palavras que o substrato da genialidade, da inventividade, da engenhosidade, da criatividade, dos insights, das inspirações, do carisma, do magnetismo, é a energia sexual transmutada e sublimada. Essa mesma energia é o combustível do gênio, do poeta, do artista, do filósofo, do carismático, do místico, de todo aquele que transcendeu os limites da mediocridade. É interessante observarmos que a humanidade pendula em extremos polares. De um lado, estão aqueles que vivem reprimidos sexualmente, do outro, aqueles que estão vivendo sob compulsões, esbanjando esta energia. Aqui no Ocidente, coube ao cristianismo orquestrar a repressão sexual. A partir do Concílio de Trento, o cristianismo proibiu as práticas sexuais pré-matrimoniais e limitou o sexo à fecundidade. Além de proibir a livre expressão sexual, o cristianismo explorou o sentimento de culpa. Esta repressão deu origem a inúmeros distúrbios mentais, traumas, fobias, depressões, perversões, fixações, compulsões e etc. É interessante analisarmos que a repressão deu origem ao homem pornográfico. A pornografia polula na contemporaneidade, pois o homem não está aclimatizado com a nudez e com as manifestações naturais da sua sexualidade. Se uma revista Playboy fosse enviada para uma tribo na Nova Guiné ou para uma aldeia no coração da floresta amazônica, os nativos olhariam aquilo com estranheza, visto que todos ali estão climatizados com a nudez. Já o homem civilizado está vestido, atado, ataviado, e quanto mais ele cobre a sua nudez, mais fetiche eclode em sua mente em relação ao corpo. Inúmeros fetiches eclodem na mente humana pelo simples fato do indivíduo não estar climatizado com a nudez. De outro lado, estão aqueles que estão sob a compulsão sexual. E esta compulsão traz consigo uma erotização precoce, inúmeros distúrbios, múltiplas patologias inerentes a uma sexualidade doentia afloram nesse outro extremo, que é o extremo daqueles que esbanjam, que desperdiçam a energia sexual. Entre estes, é frequente pessoas que sofrem de disfunção erétil, anorgasmia, ejaculação precoce, pessoas que desenvolveram vícios, dependência de estimulantes sexuais, dentre outras peculiaridades. Nietzsche, em sua obra Assim Falava Zaratustra, disse algo interessante: o cristianismo
deu veneno a Eros. Eros não morreu, mas tem se degenerado em vícios. É interessante que o homem que esbanja desta energia dificilmente tem condições de experienciar uma alquimia interior. A filosofia tântrica e taoísta adverte-nos do esbanjar ou do esbanjamento desta energia, pois a célula seminal é a célula que possui a mais alta complexidade comparada às demais células do corpo, pois nela está oculto o potencial da vida. O corpo humano tem inúmeras células, células-tronco, células sanguíneas, células neurais, células ósseas e também possui a célula seminal. Esta célula é de um grau de refinamento superior às demais, visto que nela há todo o potencial da vida. E o homem que desperdiça religiosamente esses fluidos inúmeras vezes ao dia, ele se encontra desgastado energeticamente. A filosofia tântrica e taoísta fala de dois tipos de orgasmo: o orgasmo do vale e o orgasmo do pico. O orgasmo do vale tem correspondência com o yin, o feminino, o passivo. É um orgasmo interno, um orgasmo a seco, onde a energia não é desperdiçada. O orgasmo do pico tem correspondência com o yang, é o masculino, o ativo, e nesse tipo de orgasmo a energia é dissipada. É interessante que em ambas as tradições eles diferem ejaculação de orgasmo, pois o orgasmo, ou melhor, a ejaculação é um fenômeno geográfico, é localizado, advém de espasmos ocorridos em determinada região do corpo. Já o orgasmo abrange toda a corporeidade, todas as células vibram em harmonia. A proposta do Tantra iógico e taoísta é levar o homem da ejaculação ao orgasmo, do orgasmo ao gozo eterno. Nas escrituras hebraicas, mais especificamente no livro do Gênesis, há uma história muito interessante. Onã, ele casou com a sua cunhada, visto que havia uma lei, a lei do levirato, que exigia que o cunhado casasse com a viúva caso seu irmão viesse a falecer. O irmão de Onã morreu, e para que o irmão não ficasse sem descendência, Onã casou com a viúva Tamar. Porém, Onã, ao realizar o coito com Tamar, lançava o esperma em terra para não levantar descendentes. Onã não queria perpetuar a espécie e sempre que ele realizava o ato sexual, o sêmen caía em terra. O texto diz que Deus se irou com Onã e o matou. Esta é a narrativa clássica e a interpretação literal daquilo que foi dito na Torá. Porém,
há uma interpretação oculta, esotérica, cabalística, que tem correspondência com o Tantra e o Taoísmo. Onan, por esbanjar da energia sexual, ele morreu não fisicamente, mas espiritualmente. Ele perdeu a conexão com dimensões superiores, pois esta energia era a escada que o levaria do sexo à supraconsciência, numa linguagem hinduísta de Kama a Rama, da luxúria ao Brahmacharya, do prazer à bem-aventurança, da compulsão à iluminação, de instintos inferiores a um êxtase indescritível em palavras. Compreenda a peculiaridade dessa energia. Discirna que esta energia, ela precisa ser canalizada para que níveis superiores de consciência venham ser experienciados. Dominando-se o sexo, domina-se o indivíduo. Não se deixe dominar. Essa sempre foi a função do sistema político e religioso, dominar o homem através do sexo. É uma tríade: medo, ignorância e sexo. Esses três pilares têm mantido o homem na ignorância. É interessante que, se analisarmos historicamente, os reis do passado eram ladeados por serviçais eunucos. Acreditava-se que o serviçal era castrado para evitar as possibilidades de alguma relação extraconjugal por parte da rainha, das princesas, das concubinas com os serviçais. Porém, outros antropólogos chegaram a uma conclusão distinta. Esses homens eram castrados, pois um homem castrado é facilmente domesticado, docilizado, adestrado, condicionado. Ele se torna obediente, ele se torna manipulável, manobrável, ele é conduzido com facilidade. É como um animal doméstico. Um boi castrado difere de um touro que extravasa a energia. Compreenda que essa energia de grande potencialidade pode te levar aos picos himalaicos da compreensão e, por outro lado, pode te manter aprisionado aos vales sombrios. Espero que estas singelas palavras sejam setas no caminho e oportunize novos horizontes de compreensão. Ilumine os olhos do vosso entendimento e te faça discernir esta realidade. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.